Olá, povo amado, paz e bem. Estamos aqui hoje para falar sobre virtudes. O tema específico é o seguinte: você já se questionou por que tem pessoas que dizem não acreditar em Deus, dizem não ter fé, não participam de uma religião, não têm uma vida de oração assídua e mesmo assim têm uma vida muito bem-sucedida? Mesmo assim, elas têm atos que parecem de caridade, doam grandes somas para hospitais, doam dinheiro, às vezes até fundam escolas. Essas pessoas, elas estão salvas? A salvação está garantida para elas, mesmo elas não professando a fé, nem uma fé, muito menos a fé verdadeira em Cristo Jesus, que elas não tenham essa conexão com o divino? É isso que nós vamos buscar entender hoje. Vamos começar então entendendo um conceito básico, o conceito de virtudes. Tem as virtudes infusas, que é as virtudes que Deus coloca em nós no nosso batismo, e através dela nós vamos lapidando o nosso coração para sermos santos. Tem as virtudes efusas, que são aquelas que Deus nos dá, que denominamos carisma, né? Como Santo Tomás de Aquino define, carisma é um dom dado para servir ao próximo, em virtude da comunidade, tendo como base aquilo que é necessário na comunidade. E temos as virtudes naturais, né? Então, o que são essas virtudes naturais? Vamos começar por aí. O que acontece? Os grandes filósofos e estudiosos, eles começaram a perceber o seguinte: se a gente pegar os povos que não tinham contato, né, antes de terem contato, como o Egito Antigo, a Grécia, Roma, os povos africanos, todos eles tinham algo em comum, que era um certo código moral, um certo código de ética, que ali se tinham leis que serviam para permear o convívio, né? Porque para a gente conviver, para a gente ter uma sociedade, a gente precisa ter limites, como, por exemplo, o respeito, né? Também a ideia de propriedade. Por que eu não posso roubar? Por que roubar é errado, independente do país que você está? Porque roubar tira do outro aquilo que lhe é devido. Então aí vai contra o próprio senso da virtude natural que nós denominamos justiça. Enfim, e esses estudiosos e historiadores começaram a perceber que essas características tinham em todas as nações, bem como uma certa busca pela transcendência. Por mais que tivessem um ou mais deuses, todos os povos acreditavam em algum tipo de religiosidade, ou seja, algum ser que era maior do que eles e que não pertencia ao mundo das coisas naturais. Essas virtudes nós chamamos de virtudes naturais, porque elas estão no coração de todo homem, independente de crença, de raça, elas estão inscritas no coração de todo homem. Porém, quem as colocou aí? Como que o homem tem essa conexão, então, essa necessidade de ter essa vida virtuosa que se orienta sobretudo para a felicidade, para o bom relacionamento com o próximo? A gente vai verificar isso se nós abrirmos a nossa Bíblia. Se você tiver uma em mãos, já pode ir abrindo o texto sagrado. É bom que você anote, frise aí, para você mesmo estudar depois. Se você abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17, vai dizer assim: E disse em seguida ao homem, Deus está falando aqui das consequências do pecado original: Porque ouvistes a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tirado, porque és pó e ao pó has de voltar. Veja que interessante. Quando aqui fala terra, não está somente falando da terra, chão, barro, né? Não está falando só do trabalho diário, onde a gente sai de casa e vai trabalhar, ou quem trabalha na lavoura, né? Que vai trabalhar a terra, né? E tirar dela os seus frutos, e esse trabalho é penoso, é árduo, mas também terra somos nós. O nós, quando a Bíblia vai dizer que nós fomos feitos do pó da terra, ou seja, nós somos também terra. Então a palavra também está dizendo que para tirar bons frutos de nós, nós teríamos que ter um trabalho penoso, né, com o suor do nosso trabalho. Significa o quê? Um trabalho dedicado, um trabalho atencioso e um trabalho disciplinado. Porém, o homem conseguirá tirar frutos dessa terra.
E esses frutos, então, já é o vislumbre dessas virtudes naturais, ou seja, uma forma de um homem viver bem consigo mesmo e com o seu próximo. Porém, isso orienta única e exclusivamente a nossa vida no âmbito físico, né? São virtudes que se movimentam horizontalmente, né? Não nos conectam com Deus, não relegam a nós, então, méritos divinos e méritos de eternidade. Essas virtudes naturais foram dadas por Deus para que a gente conseguisse conviver aqui neste mundo físico de forma boa, para que a gente pudesse atingir aí um certo grau de satisfação na vida terrena. E sempre com o suor do nosso rosto, por quê? Tudo isso, tanto o trabalho físico, né, como o arar o campo, quanto o trabalho das virtudes no nosso coração, antes do pecado original, seria uma coisa intuitiva. Como nós éramos sustentados pela presença e pela graça de Deus, nós não precisaríamos ter essa atenção, essa concentração, esse olhar objetivo, cuidadoso, porque intuitivamente nós desenvolveríamos essas virtudes naturais. O que o pecado original faz? Ele distorce a nossa tendência. Então agora nós tendemos, por exemplo, à preguiça. Por isso que a gente é penoso sair para trabalhar. Nós tendemos à lascívia, nós tendemos a cumprir os desejos do nosso prazer. Então o homem que antes era ordenado para fazer o bem e evitar o mal, agora o pecado original faz que o homem busque o prazer e fuja da dor. Foge da dor, busca o prazer. Antes, fazer o bem e evitar o mal. Isso é a atitude original. Depois do pecado original, foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Então, quer o homem queira tirar frutos da terra para o sustento do seu corpo físico, quer o homem queira trabalhar a terra do seu coração para obter as virtudes, ele vai ter que ter um trabalho atento e disciplinado, para que ele possa alcançar o desenvolvimento dessas virtudes. E quais são as virtudes naturais, ou a gente pode chamar de virtudes cardeais? Justiça, temperança, prudência e fortaleza. Como é que a gente define essas virtudes somente no âmbito físico, no âmbito natural? A justiça significa dar ao outro aquilo que lhe é devido. Por isso eu não posso roubar, porque então eu estou tirando do outro aquilo que lhe é devido. Essa é a justiça natural, dar ao outro aquilo que lhe é devido. A prudência natural significa arranjar formas boas de fazer aquilo que é bom. Mesmo ainda na prudência natural, a gente não pode fazer a coisa tendo em vista só a finalidade, né? Querendo usar aquele ditado que os meios justificam os fins. Não. A prudência natural, ela já leva o homem a fazer aquilo que é bom, usando um meio que também é bom, ou seja, fazer aquilo que é bom de forma boa. Não adianta eu querer fazer o bem e não me importar com os meios, ou se eu vou machucar alguém, ou se eu vou desagradar alguém nessa forma de fazê-lo, porque então aí eu estou tirando do outro aquilo que lhe é devido. A prudência ela anda junto com a justiça. Lembrando sempre que nós ainda estamos no âmbito da virtude natural. Aqui não tem o auxílio da graça, portanto não tem méritos de eternidade. O dom da fortaleza natural é aquele dom que nos permite manter firmes, né? Aí a gente fala que a pessoa tem personalidade, então mesmo diante do sofrimento, por exemplo, a pessoa não rouba, nem que seja para matar a fome, né? Então por quê? Porque ela tem o dom ali, a virtude natural da fortaleza, que permite a firmeza do caráter, né? A firmeza dos costumes. A pessoa não se deixa levar pela comunidade, não se deixa levar pela influência dos amigos, ela tem em si, ela sabe quem ela é e se mantém naquele caminho que ela arranjou para ela, né? Não é a pessoa que também que vive mudando de planos, mudando de projetos. E o dom da temperança significa que a pessoa consegue, de forma natural, medir a medida certa de todas as coisas. Por exemplo, comer demais não faz bem, comer de menos também não faz bem. Então a pessoa que tem temperança, ela consegue medir aí, né, a quantidade certa das coisas, porque mesmo aquilo que é bom, em excesso se torna mal. Ou em escassez também se torna mal. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a justa medida é a virtude, ou seja, o meio termo, o equilíbrio, aquilo que é o ideal. Então essas são as virtudes naturais, ou seja, as condições, as potências que o homem consegue desenvolver a partir da dedicação e da disciplina. E todo homem consegue desenvolver isso. Porque se só alguns homens conseguissem ter essas virtudes, seria como que algumas pessoas são predestinadas
a viver uma vida bagunçada, a viver uma vida miserável, não tem condição de acessar as virtudes. Isso é mentira. Todo ser humano tem em si a potência para desenvolver aquilo que nós chamamos de virtudes naturais. Agora vamos então ver o que a Sagrada Escritura fala sobre essas virtudes naturais. Se você abrir a sua palavra, estiver aí, ou então anote, depois você pode pesquisar o livro do profeta Isaías, capítulo 64. Vamos lá? Livro do profeta Isaías, capítulo 64, vai nos dizer assim. Isaías 64, versículo 6. Todos nós nos tornamos como homens impuros. Nossas boas ações são como roupa manchada, como folhas, todos nós murchamos. Vê? Aqui Isaías não fala de iniquidade, não fala de ações más, ele fala as nossas boas ações são como roupa manchada. Ou seja, mesmo que eu desenvolva toda a potência, as virtudes naturais, elas ainda são como roupa manchada. Não conseguem purificar o meu coração, não conseguem purificar a minha alma. Aí a gente vai entendendo que, usando uma figura de linguagem de lavar a roupa, né, essa roupa manchada é o quê? Você põe ali o sabão em pó, põe o amaciante, mas somente o alvejante consegue tirar a mancha. E aí esse alvejante a gente chama de graça, né, de Espírito Santo, que consegue tirar as máculas, ou seja, aperfeiçoar a nossa espiritualidade. Entendemos aqui então que mesmo que as nossas ações sejam boas, se elas não estiverem conectadas com Deus pelo auxílio da graça, elas não conseguem purificar o nosso coração. São atitudes meramente morais, são boas, sim, são boas para a sociedade, para o todo, mas única e exclusivamente agem no âmbito horizontal, no âmbito físico, não vão me dar o alcance para as ações que me relegarão à autoridade espiritual. É aquilo que Jesus fala, né? Construir para vós, adquirir para vós tesouros no céu, né? Então esses tesouros no céu são atitudes que, potencializados pela presença da graça, que o homem perdeu no pecado original, nos dão a condição de atingir aí a eternidade. Vamos continuar então. Paulo vai falar sobre isso também aos Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 2. Vamos abrir aqui. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Vamos lá. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2. Versículo 14 e 15 diz assim: Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Veja, Paulo também fala que mesmo que eles não tenham a lei ou a religiosidade, né, que a lei que simboliza o Pentateuco, os livros de Moisés, que vão nos instruir no caminho para a intimidade com Deus, eles conseguem ter atitudes que estão dentro da lei. Eles conseguem ter ações que estão dentro da lei. Por quê? Porque isso já está inscrito no coração deles. Por isso que às vezes você vê assim, algumas religiões têm algumas coisas parecidas. Por quê? A religião é o quê? Uma tentativa do homem se reconectar com Deus. Mas a gente sabe que o homem não consegue por si se reconectar com Deus. Por isso Deus desceu. Por isso precisamos de Jesus. Jesus é Deus que desce e vai nos conectar de volta com o céu. O homem não consegue por si só isso sozinho, na perfeição. Mas ele já tem um vislumbre das coisas divinas através da lei natural que está inscrita nos nossos corações. Ainda, Paulo vai nos dizer na primeira carta aos Coríntios, né, o próximo livro, aí na sequência de Romanos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né, uma passagem bem famosa que vai falar sobre o amor. Paulo acabou, no capítulo 12, ele vai discorrer sobre os dons. Ele vai dizendo no 13 assim, capítulo 13, versículo 1 a 3, diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine.
mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Então veja, mesmo a ação mais nobre, se não for movida pelo amor a Deus, que é a caridade perfeita, não vale de nada no sentido de méritos para a vida eterna. Também é um puxão de orelha para aquelas pessoas que estão na igreja, mas o coração continua duro. Não adianta estar na igreja, não adianta você seguir a Deus, você ir à missa, você confessar, você fazer parte de um movimento, né, de um ministério, e ainda assim, se você não praticar tudo isso por amor a Deus, você não tem a garantia da vida eterna. Então a gente vai vendo que a diferença entre os dons e as virtudes naturais, que são atitudes boas no âmbito moral e social, mas não atingem méritos de eternidade, e as virtudes do Espírito Santo, os dons que Deus nos dá, no batismo e através do Espírito Santo, é que a virtude natural parte de mim e volta para mim. A virtude que é espiritual parte de Deus e volta para Deus. A gente já pode usar a figura de linguagem, vamos supor assim. Você está andando na rua, de repente você vê um mendigo. Você dá comida para o mendigo. É uma ação socialmente boa? Sim. Por que você dá comida para ele? Você não aguenta ver ele com fome? Isso agonia o seu coração, a sua própria consciência? Então significa que você é uma pessoa ética e moral. Então você vai dar a comida para que você, o seu interior, se acalme. Veja, um âmbito horizontal, onde sai de mim o desejo e volta para a minha satisfação. Agora, se eu dou comida para o mendigo porque eu amo a Deus, e Deus me amou primeiro, e Deus me sustentou primeiro, Deus me deu tudo aquilo que eu preciso, então por amor a Deus eu vou fazer isso para com o meu próximo, porque ele fez em mim primeiro, aí essa atitude começa a atingir méritos para a eternidade, que é o que Paulo vai dizer. Se fizer tudo isso sem amor, não adianta de nada. Tem que ter o amor que é esse? O amor que Deus derrama nos nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado pelo sacrifício salvífico de Jesus, né? Agora vamos ver que fundamento a palavra tem para nos falar que a lei natural, né, essas informações que estão no coração de todo homem, todo povo, em todo lugar, como não matar, né, como o senso de justiça, no sentido de dar a outro aquilo que lhe é devido, isso não surgiu do nada no coração do homem. Mesmo isso foi colocado aí pela graça divina. Abre a tua palavra ou anota aí para depois você conferir o livro de Sabedoria. Sabedoria, no capítulo 13. Livro de Sabedoria, capítulo 13. Versículo do 1 ao 5. Vai dizer assim: São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam conhecer que Ele é, nem reconhecer o artista considerando as suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou as águas impetuosas, ou os astros dos céus, por deuses regentes do mundo. Se tornaram essas coisas por deuses, encontrados pela sua beleza, saibam então quando o seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se o que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam por meio delas que o seu Criador é mais forte, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Veja então que Deus deixou inscrito, Deus deixou pistas da sua presença em tudo aquilo que é natural. Então, essas virtudes naturais que o homem consegue desenvolver por si mesmo são pistas da presença do próprio Deus, né? E a gente diz que as virtudes naturais predispõem o homem à graça, né? Por quê? Santo Tomás de Aquino ensina o seguinte: a natureza coopera com a graça aprimora a natureza. Significa que tem que ter um esforço meu de chegar ao limite daquilo que é natural, ou seja, eu tenho que desenvolver as virtudes naturais, não é porque eu conto com a graça, não é porque eu conto com o Espírito Santo que eu não preciso me esforçar para ser justo, para ser prudente, para ser forte, entende? Eu tenho que buscar desenvolver com as minhas atitudes humanas, físicas, até o limite as virtudes naturais.
Aí vem a graça e aprimora a natureza, ou seja, pega essas mesmas ações que ainda são somente naturais, que saem de mim e voltam para mim, que é no plano horizontal, e transformam ela para um plano vertical. Aí sim, a graça aprimora a natureza, ou seja, pela graça de Deus, nós conseguimos novamente desenvolver atitudes que nos relegam méritos para a eternidade. Sai do plano horizontal, de mim para mim, e vai para o plano vertical, de Deus para Deus. Veja que fazer esse desenho assim nos lembra, né, do formato da cruz, onde se unem o horizontal e o vertical, a união da terra com o céu, que é o próprio homem. Então, continuemos, ainda falando sobre essa presença das características naturais como uma pista da presença de Deus, nós temos o Salmo 19, aqui na Bíblia da Ave Maria seria o Salmo 18, entre parênteses pequenos 19, que diz assim: Narram os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia ao outro transmite essa mensagem, e uma noite a outra a repete. Não é uma língua, nem são palavras, cujo sentido não se perceba, porque por toda a terra se espalha o seu ruído, e até os confins do mundo a sua voz. Aí armou Deus para o sol uma tenda. Ou seja, tudo isso, a natureza, o sol, as estrelas, não são deuses, são criaturas divinas, foram criadas por Deus para orientar o homem. Então, o que quer dizer? Que a partir da observação daquilo que é natural, eu consigo entender que tem que ter uma ordem anterior, algo maior que ordenou todas as coisas para que elas seguissem toda a harmonia que a gente percebe naquilo que é natural. Se a gente for estudar o movimento dos corpos celestes, né, cada astro está milimetricamente onde deveria, do tamanho que deveria, para gerar harmonia capaz de sustentar a vida. Então, ver toda essa harmonia nos faz questionar: será que o mundo veio do nada, realmente de uma explosão, de um caos, ou o mundo foi ordenado por uma inteligência superior e anterior, né? Porque Deus, a gente diz que ele é imaterial porque ele deu início à matéria. Deus é atemporal porque ele deu início ao tempo, né? Então a gente vai vendo, então, será que não é mais lógico pensar que uma inteligência ordenou todas as coisas do que pensar que tudo surgiu a partir do mero caos? Aí a gente vai vendo então que todas essas belezas, essas maravilhas são como que a assinatura do próprio Deus. O próprio Deus que vai deixando pistas da sua presença para que o homem tenha a condição de buscá-lo novamente. Agora ainda, né, finalizando essa percepção da lei natural, que é como a assinatura de Deus, como pistas de Deus, nós temos de novo na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, vai nos dizer assim, capítulo 1, versículo 19 e 20. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles os leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, e seu sempiterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se pode excusar. Veja, Paulo vai dizer que se você olhar e observar a natureza, as coisas naturais, é impossível você não entender que existe Deus. Não se pode excusar, ou seja, não pode se discordar, não tem como refutar, porque tudo isso aponta para a existência do próprio Deus, né? Agora, vamos entender que as virtudes naturais, elas têm um limite. Qual é o limite? O limite das virtudes naturais é que elas só geram méritos para esse mundo, né? Vamos ver o que Paulo vai nos ensinar sobre isso na carta aos Efésios. Carta de São Paulo aos Efésios. Capítulo 2, versículo 8 a 9. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9. Diz assim: Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém dos vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos.
Então aqui Paulo está dizendo o seguinte: nós não conseguimos atingir o céu, não conseguimos nos redimir por nós. Tem que haver Cristo, né? Não é por mérito nosso e nenhuma obra nossa, puramente humana, que saia do coração do homem pode atingir a eternidade, senão as obras que Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. E aí você vai vendo a diferença, né? O limite da virtude natural é que é uma vontade minha que sai de mim para cumprir algo que me satisfaça. E aí os dons são o que? Uma vontade de Deus, que sai de Deus, passam por mim e retornam para Deus. Essas atitudes em Deus é que vão me dar o mérito da vida eterna. Então a gente vai vendo aqui o limite, né, das virtudes e da ação natural. As virtudes naturais podem trazer ordem social, justiça temporal, mas não dão acesso ao céu. Ainda Paulo vai trabalhar isso na carta a Tito. Carta de São Paulo a Tito, no capítulo 3. No versículo 5, vai dizer assim: e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticados, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da renegação e batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Veja, Paulo vai dizer que não é por causa de obras de justiça que tivéssemos praticados. Lembra? Uma das virtudes naturais é a própria justiça, mas não é por causa da nossa justiça, da obra de justiça humana que nós praticamos, que nós vamos merecer o céu. Não, é por causa da graça de Deus que nos é dada pelo Espírito Santo que recebemos através do sacrifício salvífico de Jesus Cristo. E ainda, para fechar essa parte da limitação, né, desse alcance puramente material das obras físicas, nós temos a carta de São Paulo aos Hebreus. Carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai nos ensinar o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Veja, sem a fé, como Paulo diz, sem o amor, né? E aí nós temos a presença das três virtudes teologais. A gente chama de virtude teologal porque só Deus nos dá, que é fé, esperança e caridade. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é derramada em nossos corações por Deus, né? Interessante observar aqui que Deus não deixou tudo em mistério, porque senão seria loucura. As coisas não caberiam na nossa mente. Então as coisas da fé não são todas um mistério. Elas participam da lógica da nossa consciência. Elas principiam pela consciência. Então eu começo a perceber certas características boas nas verdades da fé. Isso faz sentido, aquilo faz sentido. Isso realmente traz benefício espiritual e físico. A partir dessa compreensão racional, chega um momento em que também não é tudo explicado. Por que não é tudo explicado? Porque a fé, por definição, é a certeza daquilo que eu ainda não vi. Então não é tudo explicado, porque para que eu possa crer, para que eu tenha a condição de crer, e crer é uma escolha minha, a partir da lógica que o mundo me apresenta, a partir da forma como Deus se apresenta para mim, aí eu posso escolher crer dali para frente. Por exemplo, que é Deus que se revela, que é Deus que criou o mundo, é uma escolha minha, através da revelação natural de Deus. Então, sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Eu posso ter muitas obras, obras boas, obras de justiça humana, obras de prudência natural, obras de fortaleza natural, obras de temperança natural. Mas sem fé junto com essas obras é impossível agradar a Deus. É impossível ter méritos de eternidade. E aí o que acontece? A graça, ela vai pegar essas mesmas obras, e aqui a sacada legal é isso. Às vezes a gente acha que vai ter que fazer mais esforço, né? Mas não. A graça vai pegar as mesmas obras e vai dar a elas um upgrade, um pump. Vai dar a elas a condição de atingir méritos de eternidade, né? O que acontece? Ainda, né, São Paulo descreve muito sobre isso. Ele vai nos explicar muito sobre isso, né? Porque ele vai querer fazer nos entender que nós precisamos da graça. Não adianta ser bom sem a graça, né? Não adianta ser bom sem a caridade divina, porque isso não atinge o céu. Então, voltemos à carta de São Paulo aos Romanos,
que nós vamos verificar essa questão. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8 agora, nos versículos 14 e 16. Novamente. 8, 14 e 16. Ó. Todos, pois, os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Entende? O que acontece? Vem a graça de Deus e nos torna filhos. Por que filhos? Porque daí nós nos tornamos herdeiros do reino que é dele, né? Como todo filho recebe a herança do pai, quando nós recebemos a graça do Espírito Santo, então nós nos tornamos herdeiros. Esse Espírito Santo que vem em nós com a responsabilidade de nos purificar, de gerar em nós características de Cristo, né? Para que nós possamos voltar ao Pai, ele vem, pega a mesma ação que antes era virtude natural, que antes trabalhava horizontalmente, de mim, para a minha satisfação, para a minha autorrealização, e agora ele vai botar isso numa direção horizontal. Sai de Deus e volta para Deus. Lembra do exemplo da comida para o mendigo? Agora eu não dou comida para o mendigo porque eu não aguento ele ver com fome, ou porque eu vou me sentir bem por dar comida para ele. Eu dou comida para ele porque Deus me sustentou. Então, o que eu posso fazer para agradecer a Deus é sustentar outra pessoa. Então, eu experimento o amor de Deus e espalho esse amor. A mesma marmita dada pode me dar méritos para a eternidade ou não. Depende do quê? Parte da onde e volta para onde as minhas ações. A grande diferença é essa. Tudo que parte de mim e volta para mim relega méritos aqui na terra, né? Jesus Cristo fala, né? Se vocês jejuam e desfiguram o rosto para ser consolado pelos homens, já recebesse a vossa paga. Porém, se a gente não desfigurar o rosto, o nosso Pai que vê o que é escondido, ele mesmo nos retribuirá. Né? Então, a virtude que é dom do Espírito Santo é o quê? Eu espero de Deus, em Deus, por Deus. Para Deus, entende? E isso é muito bacana porque isso me desprende dos traumas. O que são os traumas, né? Toda vez que eu não me sinto amado pelos homens, toda vez que eu não me sinto valorizado, toda vez que eu não me sinto retribuído. Porém, se eu espero em Deus, Ele é que me retribui. E com o que Ele me retribui? Com a vida eterna. Então, tudo que eu faço, automaticamente eu tenho a certeza de já estar recebendo de volta a retribuição que é o dom de Deus. E não esperando mais dos homens, então não me sinto mais frustrado diante da negação do amor que os homens não sabem dar, porque eu prefiro muito mais receber o amor direto do coração de Deus. Aí você vai vendo que a graça ela vai dar as virtudes na condição de alcançar a Deus. E o legal é, a mesma atitude que eu faço antes de mim, para mim, por mim, agora eu faço de Deus, para Deus e por Deus. E para finalizar então nosso raciocínio, nós temos a carta de São Paulo aos Gálatas. Carta de São Paulo aos Gálatas. No capítulo 2, versículo 20, diz assim: Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne eu a vivo na fé no Filho de Deus, porque me amou e se entregou por mim. Então veja, não é que Jesus possuiu Pedro, né? Paulo. Não é porque Jesus possuiu Paulo. É que ele já vive com características de Cristo, porque o Espírito Santo vem e através das virtudes efusas e infusas gera em mim características de Cristo. Então já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. As mesmas ações, o mesmo coração que antes batia pelo egoísmo, pelo mundo, agora bate de amor por Deus, né? Então, concluímos que as virtudes naturais, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, podem ser vividas até por quem não crê. E aí que está a sacada. Pois derivam da lei natural escrita no coração de todo homem, uma capacidade que todo homem tem. Mas a Bíblia mostra que essas obras, sem fé, sem caridade, sem amor a Deus, elas são eficazes apenas neste mundo. São boas, mas não me dão méritos de eternidade, né? A ordem, a justiça, a convivência humana, não gerando méritos para a vida eterna. Só quando unidos à graça e à fé em Cristo, elas se tornam virtudes sobrenaturais e aí, portanto, são capazes de atingir um mundo sobrenatural. Né?
Então, espero que você tenha entendido por que às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro, têm muito sucesso na vida, porque elas conseguiram desenvolver as virtudes naturais, que, claro, nos predispõem à graça, né? Porque se eu já desenvolvi, por exemplo, ao máximo a justiça natural, a justiça humana, o Espírito Santo tocando o meu coração vai elevar isso a um nível sobrenatural, que é, por exemplo, você é traído pelo seu cônjuge. Pela justiça natural, você pode chegar para ele e dizer, não quero mais esse relacionamento, porque você traiu, você me magoou. Agora, a justiça divina é a justiça da misericórdia, né? Ou seja, eu pago pelo erro do próximo, como Cristo pagou pelo meu erro. Então eu perdoo por quê? Porque Cristo também me perdoou as minhas dívidas. Veja, em vez de eu tomar o meu coração, o meu desejo como princípio das minhas ações, eu tomo o coração de Deus e o desejo de Deus como princípio das minhas ações. Aí eu perdoo porque a pessoa merece? Não, porque Cristo me perdoou, então eu pratico com meu irmão aquilo que Cristo praticou comigo. Veja, a gente vai vendo como o mundo vai se estruturando diferente. E aí, em tudo na nossa vida, a gente pode atingir, pelo mérito das virtudes naturais, um bom sucesso financeiro, uma vida bem estável, posso doar muito dinheiro, mas veja, essa pessoa que doa nunca doa tudo, ela doa o que sobra, não é verdade? Ela não vai deixar de si, por exemplo, essa pessoa que trabalha com a justiça natural, ela não vai passar fome para que outra pessoa coma. Porque pela lei natural, eu tenho que dar ao outro que lhe é devido, então eu posso tomar aquilo que me é devido. Agora, diante da misericórdia de Deus, como Cristo deu a vida dele sem ter pecado pela minha vida que pequei, então eu tiro de mim, como Cristo tirou da próprio sangue para dar para mim, e dou para o outro, né? Então aí a gente começa a diferenciar. Sim, é possível ter uma vida de sucesso, uma vida financeira, uma vida, de certa forma, até ética e moral, sem espiritualidade, sim. Só que essa vida não me relega méritos para a eternidade. Para alcançar o céu, para ganhar tesouros no céu, então eu tenho que fazer a experiência do encontro com Deus, que pega as mesmas ações humanas e lhes dá um mérito divino, um mérito eterno. Espero que você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, sempre que a gente estiver postando vídeos, aí você vai ficar sabendo. E se você tem algum conteúdo que você gostaria de ver trabalhado aqui, escreve nos comentários que a gente vai ler e aí a gente vai selecionar os melhores conteúdos para estar produzindo vídeos para você, para que o seu coração seja edificado, para que a graça de Deus sustente a sua fé e para que tudo faça sentido e um dia a gente possa junto nos encontrar no reino dos céus. Deus abençoe você, paz e bem.